Pessoal, dando prosseguimento aqui aos estudos sobre candles, indicadores, a gente tem aqui uma categoria dentro dos indicadores que é uma das mais utilizadas, que são as médias móveis. A média móvel, ela se inclui numa categoria chamada rastreadores de tendência, que é o que a gente fica buscando, né, se aquele ativo está numa tendência de alta, numa tendência de baixa, ou num movimento lateral, aguardando uma definição, né? Então, ela vai ajudar a identificar em que momento aquele ativo está, né? A média móvel ela pode medir o valor médio de um preço, o preço do ativo, o valor médio de um volume financeiro, e também até de um outro indicador, ela pode servir como uma média móvel, né? E o termo móvel, ele se refere a quando um dado mais recente entra no cálculo, um outro mais antigo sai. E como os preços eles vão variando, o valor que entra vai ser diferente do que sai, então essa média ela fica mudando a todo tempo, né, o seu valor. E a representação gráfica, ela é feita no mesmo ambiente gráfico que você vai estar vendo os candles. Então, esse daí é um plus, é algo a mais que você tem que vai ajudar na identificação daquele momento, daquela tendência, porque no mesmo ambiente gráfico você vai ter os candles e você vai ter também as médias móveis ou outros indicadores, né? Como vocês viram, tem o candle, você pode colocar o volume e você pode colocar a média móvel, tudo no mesmo ambiente gráfico para facilitar aí a sua tomada de decisão quanto à compra, quanto à venda ou quanto a se manter só observando, né? E a representação da média móvel ela é feita por meio de uma linha. Então, naquele mesmo gráfico, vai uma linha seguindo ali os candles. Às vezes, o candle atravessa ela para cima, para baixo. Então, essa linha é a representação gráfica da média móvel. Como eu falei, a média móvel ela vai ajudar a identificar exatamente essas tendências de alta, de baixa, as lateralizações, quando o ativo fica ali naquela zona sem uma definição, aguardando uma definição. Ela pode ajudar a identificar também reversões, quando está finalizando a tendência de alta e vai reverter para baixa, ou quando finaliza de baixa está revertendo para uma tendência de alta. E também é interessante porque ela funciona como suporte e resistência. Assim como nos candles a gente deve buscar aqueles que se adequam à nossa realidade, como a gente falou, você tem candles de um dia, tem candles de 60 minutos, de 30, de 15, de 5, de 1 minuto, e tem candles também, além de um dia, vai ter candle semanal, candle mensal. Na média móvel também você pode escolher aquelas que você vai se familiarizar mais com o seu uso. Quem estuda, quem vem estudando isso há muito tempo, estabelece aí algumas médias que facilitam exatamente esse olhar no ambiente gráfico. A gente tem três grandes médias, de 9 períodos, a de 21 e a de 200 períodos. Existem outras. Tem gente que no lugar de 9 períodos utiliza 10, tem gente que utiliza 5 períodos, tem gente que utiliza 20, tem média de 50, de 100, mas como eu falei, com o tempo, eu acho que já é um conjunto interessante de informações que vocês têm. Só de trabalhar com esse período de candle, de 60 minutos, de um dia, semanal, 30 minutos, já é muita coisa para você ir fazendo teste e se ambientando. Da mesma forma, a média móvel, você vai utilizar ali a de 9, vai pegar um ativo, ver como é que ela se comporta, vai colocar uma média de 21, vai ver como é que ela funciona como suporte ou resistência, vai ver um candle cruzando essa média de 9, a média de 21, a média de 200, e cada média dessas aí, ela tem uma funcionalidade, né? Então, no caso aqui, a média de 9 períodos, ela é uma média que ela vai responder mais depressa às movimentações do ativo. Ela vai praticamente acompanhar o candle. Tem uma defasagem que as médias móveis têm, né? Mas ela praticamente acompanha junto ali a movimentação do ativo. Então, ela serve a isso, a responder mais depressa
as movimentações do ativo. Você vê aqui o ambiente gráfico só com os candles, eles estão aqui nesse movimento, né, de zigue-zague, sobe aqui, desce, está uma tendência de baixa aqui, ele vem aqui, daqui a pouco sobe, vai lá embaixo, começa a querer subir, desce de novo, está vendo esse movimento todo aqui, com candles espalhados aqui, né, por todo o gráfico. E a média móvel, ela vai suavizar exatamente esse movimento, mostrando a tendência de baixa, a média de 9, essa média aqui, essa linha, ela vem mostrando, ó, você vai vendo aqui que ela suaviza, ela deixa mais compreensível qual é o movimento que está acontecendo aqui, ó. Está baixando, está baixando. Vê que o candle foi lá embaixo, a média não foi. Tem uma certa defasagem, mas ela acompanha bem de perto. Quando o candle vai aumentando, ela já para de descer aqui, ela ensaia uma subida, mas vê que depois vai caindo. Os candles de baixa vão ganhando aqui e ela cai, mas depois, ó, ela sobe acompanhando os candles. Então é bem interessante porque essa média móvel acompanha bem de perto essa movimentação dos candles. Depois, subindo os períodos, a gente vai para a média de 21, que é uma média que apresenta a direção do ativo. Aí é uma média interessante porque ela funciona como zona de suporte e resistência, pode funcionar assim. E ela também vai ajudar a gente perceber quando um ativo está muito esticado. A gente vai ver isso daí com mais detalhes. Quando tem umas subidas ou umas descidas muito grandes, a tendência é que vai se afastando da média. E uma tendência posterior é que o preço ele vá voltando ali para tocar nas médias. Então, a de 9 que a gente viu, ela acompanha as movimentações do ativo, do preço do ativo bem mais de perto, aquela média é exponencial, e essa média aritmética de 21 períodos, ela vai mostrando um pouquinho mais afastado dos candles qual é a direção do ativo. Vamos ver na prática aqui. Está aqui a mesma situação, está aqui a média de 9, e aqui em amarelo a gente tem a média de 21 períodos. Olha que nesse caso aqui, a própria média de 9 ela está funcionando como uma resistência. E nessa tendência aqui de queda, até esse momento, realmente o ativo, o preço dele não conseguiu nem ultrapassar, praticamente nem tocou, não tocou a média de 9, o que dirá da 21. Então, a gente consegue ver dois pontos de resistência. Olha aí uma grande funcionalidade da média móvel, né? Do ativo, ele não consegue nem ultrapassar a de 9, muito menos a de 21 períodos. E aí funciona como uma resistência para o preço do ativo. Lembrando aí, resistência é aquele ponto que se chega e desce, e que fica aquela pressão entre compradores e vendedores para ver se no momento ultrapassa de vez. E quando ultrapassa, a tendência é subir. E aí a média de 21, ela está mostrando aqui uma tendência de baixa. Vê que ela vai até aqui. Quando ela chega aqui, ela fica nesse movimento que nem sobe nem desce. Fica nessa região. E veja que o ativo ele vai se comportando nessa região. Ele nem sobe muito, nem desce muito. Veja que aqui foi uma queda vertiginosa, né? E a média de 9, ela vai acompanhando, vê que ela vai subindo, descendo, conforme o ativo sobe e desce, ela vai subindo e descendo. A de 21 já acompanha mais de longe, então ela mostra essa direção aqui de tendência de baixa. Daqui a pouco, o candle cruza ela e ela vira um suporte. Vê que depois cruzou esse suporte, ela vira resistência. Mas aqui ficou numa lateralização, tá vendo? Então, essa média de 21, ela fica servindo para mostrar que o movimento está lateralizado. Ó. Ora como suporte, ora como resistência, e aqui a gente entrou no momento de lateralização, de indefinição, aguardando a definição de quem vai ganhar aí essa briga entre compra e venda.
Então, ela mostrou aqui uma tendência de baixa, agora ela está mostrando uma lateralização e depois, quando a força compradora ela ganha, ela rompeu aqui com força, faz uma leve correção, ó, e depois sobe. Depois sobe, e aí a média de 21 que estava lá acima dos candles, funcionando como resistência, agora ela funciona como um suporte, mostrando um viés de alta. Ó. Entrou aqui numa tendência de alta até esse momento aqui, que novamente vai entrar numa lateralização, mas aqui ela funciona muito bem, mostrando essa tendência de alta. E se aqui ela era resistência, aqui ela virou suporte. Os candles ficaram acima dela, atravessaram um pouco, depois subiram aqui. Ó. Então, a tendência é de alta. Aí vejam como é interessante o estudo dessas médias móveis, porque daquela noção inicial, topos e fundos, suporte e resistência, a média móvel vai nos ajudar a exatamente identificar esses termos. Além da 9 e da 21, a gente também tem a média de 200. E aí a média é de 200 períodos, é de muito mais períodos. Então, ela ajuda a identificar uma tendência de longo prazo, porque ela está trazendo uma memória de preço de um prazo bem maior. Né? E assim como a média de 21, ela vai funcionar também como uma importante zona de suporte e resistência. Olha as três médias juntas aqui. A 9, que ela acompanha bem as oscilações dos candles, do preço do ativo. A de 21, mostrando já essa tendência de baixa, lateralização e uma tendência de alta aqui, depois do início de uma lateralização. Agora, olha em verde aqui, essa daqui é a média de 200 períodos. Então, veja que aqui ó, é Itaúsa, né? Ela cruzou a média de 200 períodos na época da pandemia, em março, e realmente entrou numa tendência de baixa e ela está tentando até hoje se resolver, porque ela está ali trabalhando na casa dos R$ 10, ficou em 9 um período, depois chegou a 10, encostando em 11, e exatamente uma média que vai mostrando um longo prazo. Quando o Itaúsa ultrapassar esses 11 aqui, essa casa de 11 e pouquinho, que é de 200 períodos, é possível que ela entre numa subida. E isso daí bate exatamente com o momento que se vive, que é esse ainda durante a pandemia, né? O que é que vai acontecer? Será que vai voltar a subir a economia? Como é que vai ficar o resultado dos bancos? Já se tem visto esses dias alguns resultados. E todo mundo nesse clima de tensão, aguardando, será que vai conseguir recuperar? E a média de 200, ela mostra exatamente isso. Está se trabalhando próximo dela e na hora, tomara, né, que a economia recupere, ultrapassar, a tendência é que vá embora, né, suba de novo. Antes da pandemia, a Itaúsa trabalhava ali até na casa dos 13, quase 13,50, né? E na pandemia desceu ali a casa dos 7,42. Então, a média de 200 períodos, ela mostra essa tendência justamente de longo prazo. A gente tem aqui um outro exemplo da média de 200 períodos, agora com o Magalu. Vejam que aqui, em dezembro de 2019, ela estava numa tendência de alta, subindo aqui aos poucos, da casa dos 40, ela chegou perto dos 60, deu uma corrigida, e a média de 200 períodos ela vinha abaixo, ó. Ela como uma importante zona de suporte. Os candles aqui subindo, ela acompanhando lá como suporte, mas bem longe. E aí, mais uma vez, ó, veio a pandemia, a média de 9 já vai respondendo logo, a média de 21 vem mostrando aqui uma tendência de baixa e, de repente, cruza de 200 períodos. Aí realmente ficou preocupante, porque o papel de perto de R$ 60, ele tocou em 25, veio lá embaixo, cruzou a média de 200. Depois, ainda em março, começa a ensaiar uma
subida novamente, sobe um pouco, atravessa, dá o que a gente chama um sinal falso aqui de subida, ultrapassa a média de 200, mas depois volta, vai lá embaixo na casa dos 30 de novo. E depois ela vai com força, ó, já está lá acima, isso daqui em julho de 2020, e a média de 200 acompanhando aqui embaixo, o Magalu vai subindo, fazendo suas correções aqui. Muito claro aqui, né? Os candles subindo, a média de 9 acompanhando bem próximo esse movimento de subida e descida, a média de 21 acompanhando um pouquinho mais de longe, mostrando a tendência de alta, amarela, e a média de 200 período vindo aqui como uma zona de suporte, mostrando que o papel está subindo bastante, cada vez se afastando. Agora, por ser calculada sobre dados passados, a média móvel ela não prediz o futuro, ela não vai prever a direção dos preços, apenas reage com pequena defasagem de tempo em relação aos movimentos dos preços. Ela vai seguir os preços, corre atrás dos preços, reconhecendo sua direção atual com um atraso. Não é uma coisa, como eu falei, tem uma certa defasagem. Isso facilita a sua leitura de qual é o momento atual, mas ela sozinha não vai te dizer o futuro, o que, é que vai acontecer com aquele preço do ativo. Então, assim, voltando àquela coisa, não existe promessa mágica. Eu estou utilizando médias móveis, eu sei que vai continuar subindo pela eternidade, ou vai cruzar para baixo e vamos vender tudo, vamos desfazer do papel. Não, não é assim, né? É sempre aquela coisa, é um conjunto de informações. E a média móvel, ela te ajuda a identificar exatamente essas zonas de suporte e resistência e também a tendência, né, dos preços. E como a gente está mostrando uma média de 9, uma de 21 e uma de 200, a média de 9 ela é de curto prazo. Ela é mais sensível às ligeiras mudanças, então vocês vejam que ela foi acompanhando ali a movimentação dos candles, mas ela também pode gerar uns sinais falsos. Por ela estar muito próximo, teve uma reversão ali, começou a subir e de repente cai. Então tem essa possibilidade de ser uma tendência falha, de você acreditar que ela vai subir, mas como o prazo é curto, pode gerar um sinal falso. Então, o que a gente precisa? É conciliar esse seguir o mais perto possível as mudanças, reversões. É muito legal quando a gente consegue descobrir um fundo, né, um preço lá no fundo, e que vai começar uma subida. Então, a média de 9 ela pode te mostrar aí essa reversão começando. A gente tem que conciliar isso e não perder de vista a tendência maior, né, que são os períodos mais longos, aí, a de 21, a de 50. É por isso que é muito importante a gente utilizar médias curtas e médias longas. Sempre tem uma janela mais ampla, assim como nos candles. Você não fechar em só vou trabalhar 30 minutos. Trabalhou de 30, veja mais ampla, de 60, veja de um dia. Trabalhou de 60, veja de um dia, veja o semanal. Mesma coisa com as médias. Está trabalhando com a de 9, não esqueça da 21, não esqueça da 200. Descubra outras que se encaixam também aí de forma satisfatória a sua estratégia, né? Então, sempre isso, ter uma janela mais ampla, trabalhar com um conjunto, não uma coisa que vá poluir sua tela a ponto que você não consiga ler, mas se você tem períodos ali, gráfico, né, de candle, e umas 2, 3 médias, 4 aí, você já consegue fazer uma leitura melhor do que com algo isolado. Trazendo mais dois exemplos agora em relação a IRBR, a gente tem aqui o gráfico de 60 minutos, então cada candle equivale a 60 minutos de negociação, e a gente tem aqui as três médias móveis juntas, a de 9, a de 21 e a de 200. E aqui tem junho e julho, até o finalzinho ali de julho. Aí o IRBR, aqui no final de junho, ele vem numa queda de 11,60, ele vai tocar lá perto de 7.
perto de R$ 8, entre 7 e R$ 8. Então tem uma queda. Veja que a média de 9 foi mostrando isso bem rápido aqui, está tendo uma queda, teve a reversão, caiu. A média de 21, ela funciona como essa agora zona de resistência, o papel não consegue atravessar durante um período aqui, e a média de 200 ela é atravessada para baixo, então parece que vai ficar um períodozinho ali. Quando atravessa para baixo, vai ficar um período abaixo dela, ela funciona como uma zona importante de resistência, e veja que o papel está aqui, ó, lutando para subir, fica nesse movimento, tem uma queda aqui interessante, toca em 7,56, e até o final de julho aqui, ele ficou nesse movimento abaixo da longa média aí, né, de 200 períodos. Cruzou para baixo e aqui ficou. No gráfico de 60 minutos, que me dá um alcance de finalzinho de junho até julho. Agora, se a gente for, veja que ela cai aqui de R$ 11 e a média de 200 está em 9,33 e ela fica aqui no final de julho entre 7, 8, quase R$ 9. Quando a gente sobe o período, vai de 60 minutos para um dia, aí a gente pega uma abrangência temporal maior, de dezembro de 2019 até julho de 2020. Olha que diferença. Aquilo que a gente estava vendo de 60 minutos é isso aqui, ó. Essa parte, quando você abre mais, vai de 60 minutos para um dia, aí ele já te dá uma outra visão. Os valores de média vão mudar, porque você está mudando o período. Então, a média de 200 aqui no gráfico de candle diário, ela está em R$ 22. Então, tem um longo caminho para percorrer para chegar aqui e tentar voltar àquele patamar que era antes, porque aqui em fevereiro, de janeiro para fevereiro de 2020, estava na casa dos 40. Foi um tombo grande de 40, tocou aqui R$ 5. O que a gente viu aqui em 7 ainda tem um anterior aqui em 5. Caiu, depois subiu, e as médias elas vão mostrando exatamente isso. Caiu tão forte que a própria média de 9 ela serviu como resistência. O papel não conseguiu ultrapassar esse valor aqui da média de 9, e dirá da de 21 também não conseguiu, e da 200 está bem longe. E agora ela vem trabalhando. Então, voltando um pouco, no de 60 minutos, você tem aqui um patamar de R$ 9 e pouco, aqui no final de julho. Claro que isso daqui, como eu falei, por ser média móvel, vai entrando o dado mais novo, vai saindo mais antigo, isso daqui vai variando um pouquinho mais a cada período, né? Se for de 60 minutos, a cada 60 minutos, a cada dia, dependendo do candle que você utiliza. E aí veja que aqui eu já tenho uma zona de suporte, de resistência interessante. Se eu ultrapassar, se o ativo ultrapassar esses 9 e pouco aqui, com força, eu vou para o candle diário, aí eu tenho outra zona importante de resistência, mas que ao mesmo tempo me diz que o ativo ele pode subir de 9 até aqui. Vai chegar aqui? Não sei, mas ele te mostra todo um espaço aqui gráfico que ele pode alcançar, mas primeiro ele tem que ultrapassar isso daqui. Estão vendo como que as médias funcionam perfeitamente para te mostrar zonas de suporte e de resistência? E aí, voltando para aquela primeira apresentação, quando eu falei que a primeira coisa que eu vi foi um home broker com aqueles preços de compra e de venda. Eu, caramba, está R$ 50,20 comprando, R$ 50,30 vendendo. E por que está subindo pouco? Porque desce 10 centavos. Por que chegou naquela zona de R$ 51,96 e não sai dali, fica ali um tempão? É porque pode ser uma zona de resistência de uma média móvel. Então, a média móvel serve exatamente para mostrar tendências e zonas de suporte e resistência. Pessoal, além disso, finalizando já, eu falei um pouquinho rapidamente sobre
quando um candle ele vai com muita força, ele sobe muito rápido ou desce muito rápido, né? O candle de alta, o candle de baixa, ele termina se afastando das médias. E parece que tem uma espécie de imã. Isso daí não é regra, tá? Mas na observação a gente termina vendo isso, que faz ele voltando no momento, no movimento de correção, ele termina voltando para tocar, chegar perto da média e continuar ali o seu movimento. Então, quando ocorrem movimentos de força no preço, grandes subidas ou descidas, esses preços eles terminam se afastando das médias. Então, o que a gente tem que fazer é observar o movimento de retorno às médias, o movimento de correção, e por isso vai servir para a gente o quê? Que é bom evitar operar quando os preços estiverem muito esticados. Naquela máxima, né, de comprar em fundos, o ideal é comprar no valor mais baixo e vender no valor mais alto para ter o maior lucro possível. Vejam aqui esse exemplo em Magalu, 60 minutos. Ela vem subindo, olha a média aqui, de 9 e de 21. Veja que aqui ela ainda estava pertinho, os candles estavam pertinho da 21, daqui a pouco vão se afastando. Olha como a 21 está aqui e a 9, é claro, vai seguindo mais de perto, mas tem um candle aqui que sobe tanto, é um candle grande aqui, ó, esse candle de alta, e depois ele está bem afastado, começa a se afastar até da média de 9. Então, é uma espécie de imã funcionando. Ele voltando aqui, tocou na 9, cruzou, tocou na 21 e até desceu. Fez esse movimento de correção, depois ficou meio lateralizado aqui, fica aquele momento de dúvida, eita, será que vai cair? Mas não, voltou a subir. Aqui, ó, já está encostado nas médias de 9,21. Ó, a 200 lá embaixo acompanhando, né? Como uma importante zona de suporte. Aí depois ele vem subindo, está aqui perto da 9. Aí tem dois candles que ele se afasta da 21 e da própria 9. Aí, ó, outro candle grande, começa lá em cima, mas depois perde tudo. Vira candle de baixa. E a tendência é se confirmando, ele vai tocando na 9, toca na 21 e depois vira até uma tendência de baixa. Então, se eu vejo que o preço está muito esticado em relação às médias, não seria um momento mais interessante para comprar. Está vendo? Às vezes entrou o dinheiro que eu quero comprar, as ações entrou hoje, vou comprar hoje. Dá uma parada, olha o gráfico, está muito esticado, posso esperar um pouquinho, está no momento ali, está pertinho da média de 9, está na de 21, como é que está? Se tiver muito esticado, atenção, porque pode virar, como virou aqui, virou com força, veio de 89 e bateu em 77, perdeu aí, né, R$ 12. E aqui na queda ele terminou se afastando da própria 9 e da 21 bastante. Outro movimento de correção agora subindo um pouco, né? Voltando aqui a encostar na 9. Então isso daí é o afastamento da média, das médias, e que esse estudo das médias móveis também nos ajuda a observar isso. Aquele caso de Magalu, e eu peguei um caso bem recente agora da Oi BR3, que teve aí as notícias, né, de venda, o pessoal se empolgou bastante, e ela vinha aqui, ó, juntinho da 9, começou a se afastar um pouco da 21, isso daqui maio, junho, julho, agosto. Então ela vem aqui tocando, daqui a pouco ela vai, ó, foi voltando aqui, tocou na 21, está aqui a 21 com a 9 bem juntinha, aí tem esses espaços aqui, ó, acho que é tudo notícia que subiu, voltou, depois tem esse pulo aqui, né? E ele foi se afastando muito das médias de 9 e 21. Vê que aqui, ó, ele veio 1,92, já entrou em 2, depois esse candle aqui foi lá para 2,26, bem afastado. Qual é a tendência? É o que eu falo. É regra? Não, mas é um indicativo. Você vai juntar com outras informações. Qual é a tendência? Esticou muito, voltar a tocar pelo menos na 9. Nesse caso, voltou com força e voltou tocando aqui na 21 também. Então, aí, essa noção sobre afastamento das médias
que mostra exatamente se o preço está muito esticado, tanto na ponta compradora como na ponta vendedora. Então, ter atenção e a média móvel ela vai ajudar nisso aí também. Pessoal, finalizando, já agradecendo aí a vocês toda a atenção e desejando que realmente vocês consigam estudar aí os candles, indicadores, as médias móveis, é realmente muita informação, mas no decorrer do tempo isso vai se tornando cada vez mais viável, mais compreensível e ajudando aí nas estratégias de vocês. Então, reforçando, pegar cada um desses itens e ter um constante estudo sobre eles, um aprimoramento, um aprofundamento, atualização, no sentido de sempre verificar se essas estratégias atualmente elas estão adequadas ou se serviram por um tempo e hoje já não servem mais. Então, essa necessidade de estudo, aprofundamento e atualização. Definir a sua estratégia de operação, ou as suas estratégias, que é como você vai utilizar as várias informações dos candles e dos indicadores, todo esse conjunto de informações, de forma adequada à sua realidade. Tem gente que consegue operar todos os dias, tem gente que consegue operar a cada 2 dias, tem gente que só vai ter tempo de operar semanalmente. Então, cada realidade é uma e vai indicar qual é o tipo de candle que você vai trabalhar, a periodicidade, né? E as médias aí que você vai estar utilizando, com que periodicidade você vai conseguir ver a evolução dos ativos. Lembrando que isso é análise gráfica, mas a gente não pode perder de foco a análise fundamentalista, porque além dessa subida, desse zigue-zague, subida e descida dos candles, você também tem aqueles caracteres, aquelas características intrínsecas do ativo, né? Que é PVP, como é que está o crescimento da empresa, como é que estão seus resultados trimestrais, seu resultado anual, como é que está a perspectiva de crescimento, como é que é o crescimento mais recente. Então, todo uma análise fundamentalista e a análise gráfica, a análise técnica, ela vem para somar, mas ela sozinha, como falei, não vai definir aí um caminho a seguir. E então é importante a análise técnica, a análise gráfica, mais aliada à análise fundamentalista e de olho também no cenário interno, né? Então tem a economia, tem a política interna e a externa, né? Internacional, que dependendo do ativo vai ter um peso maior, né? O petróleo aí da Petrobras vai estar sempre as ações da Petrobras tem o olho no interno e tem olho no externo, a Vale que exporta muito, né? Então tem todo um cenário interno e externo aí para verificar. E por último, falar da necessidade de controle emocional, como envolve dinheiro, então tem ganho, mas também pode ter perda. É bom sempre procurar estar bem tranquilo para fazer uma operação, nunca ir, não, vamos entrar nessa aqui, não sei o que, não, para, estuda, tem tempo, se perder uma oportunidade aqui, mais na frente sempre aparece, mas se entrar numa furada aqui, pode ser que vá levar muito tempo. Então tem toda uma questão aí de controle emocional, essa questão psicológica, de não ser levado pelas emoções e embarcar em furada. Então, como tem essa coisa de ganhar e perder dinheiro, é algo muito sério, então é bom também ter esse controle emocional. Mais uma vez aí agradecendo a vocês, a paciência, a audiência e desejo sucesso a todos vocês, bons trades e tudo de bom aí. Muito obrigado, um grande abraço para todos. Muito obrigado, Rodrigo, por essa oportunidade aí de estar compartilhando. E esse grupo realmente tem esse privilégio de ter tantas informações. Sei que o Rodrigo tem aí muita coisa, já apresentou muita coisa importante, interessante para vocês. É um mundo novo, um admirável mundo novo, e ele realmente tem muita coisa boa aí para passar para vocês. Vocês estão com uma boa pessoa aí para estar ajudando
nesse caminho aí das finanças. Um grande abraço e sucesso a todos.